Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a quem seja o louvor, a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos dar continuidade, abrindo a palavra do Senhor, o livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 19 a 26. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 26, dando assim continuidade à nossa exposição nessa epístola. Como nós vimos, é uma epístola escrita por Tiago, uma epístola circular. No capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 18, Tiago nos ensina como nós respondemos às tribulações, e agora ele parte para um novo momento do argumento a partir do versículo 19. Então vamos ler do versículo 19 até o versículo 25. Tiago 1, 19 a 25. A palavra de Deus nos diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, sendo ouvinte negligente, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, rogando a direção do Senhor sobre a nossa vida e a iluminação do Espírito nesse momento. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra que acabamos de ler. Reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua majestade, e pedimos que o Senhor, nesse momento, nos instrua, nos ensine, para que possamos de fato, Senhor, sermos ensinados por Ti, edificados por Ti. Que o Teu Espírito, que inspirou esse livro tão maravilhoso, de forma poderosa, fale ao coração de cada ouvinte, para que em todas as coisas o nome de Cristo seja glorificado. E em nome dele que nós oramos. Amém. Como nós distinguimos um verdadeiro cristão? Há muitas pessoas que se dizem cristãos, afinal de contas, o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo. Mas qual é a característica, qual a marca, ou quais são aqueles distintivos que apontam de fato que alguém nasceu de novo, de que essa pessoa foi transformada por Jesus? Bom, a Bíblia vai nos ensinar vários distintivos, mas um deles é muito claro, conforme ensinado por Tiago aqui. Um cristão verdadeiro, ele tem como característica a sua obediência à palavra de Deus. Ele é um praticante da palavra de Deus. O seu cristianismo é prático. E o tempo inteiro nessa epístola, Tiago está nos ensinando a importância desse cristianismo prático, daquele cristianismo que opera, que age nas circunstâncias práticas da vida. Primeiro, ele nos ensina como nós respondemos às tribulações. Nós vimos nos sermões anteriores, do versículo 2 até o versículo 18. E agora Tiago, então, vai continuar desenvolvendo o seu argumento. 3 temas foram muito importantes, talvez você não tenha observado atentamente, mas 3 temas são muito importantes nessa primeira sessão e que serão muito importantes ao longo dessa epístola.
Primeiro, a ideia de provações, como os cristãos enfrentam provações nessa vida. O segundo tema muito importante aqui é sabedoria, a importância da sabedoria de Deus, que é nada mais, nada menos do que como nós aplicamos a palavra de Deus de forma prática. E o outro tema que também vai reverberar ao longo da epístola é a questão da riqueza e pobreza, como nós devemos lidar com essas questões de forma prática. E de alguma forma, Tiago vai lidar também com outra questão, que é a importância da sabedoria. Então, aqui a partir do versículo 19 até o versículo 25, Tiago está tratando a respeito da sabedoria. Ele já mostrou que a sabedoria é muito importante nas provações. Quando nós estamos enfrentando provações, Tiago diz que nós temos que pedir sabedoria a Deus, com fé, porque nas provações, geralmente, nós erramos nas nossas tomadas de decisões. E a sabedoria nada mais é do que como aplicar a palavra de Deus de forma prática. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas agora, aqui no capítulo 1, do versículo 19, Tiago, então, vai tratar a respeito da sabedoria, da importância dela nas relações interpessoais. Ou seja, quando eu estou me relacionando com outras pessoas, eu preciso também aprender a sabedoria, a ser alguém sábio, alguém que sabe aplicar a palavra de Deus e sabe se relacionar com outras pessoas. Possivelmente o ponto que Tiago está tratando aqui, que ele vai retomar ao longo dessa epístola, são aqueles conflitos que ocorrem na igreja. Conflitos, sobretudo, de pessoas que falam muito, que são maledicentes, às vezes mexeriqueiros, falam mal dos irmãos, são precipitados no falar. E Tiago, então, está tratando, mais à frente ele vai tratar do problema da língua, mas aqui ele também começa tratando a respeito desse problema. O problema de pessoas que não são sábias, que falam mais, quando deveriam escutar mais. Então, qual é o argumento aqui em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 a 25? Qual a ideia, o cerne, a tese central aqui? O que é que Tiago está querendo nos ensinar? Ele quer nos ensinar como os regenerados aplicam a sabedoria da palavra de Deus nas áreas da fala e da obediência. Tiago já havia ensinado nos versículos anteriores, no versículo 18, volte um pouco aí, Tiago 1,18, quando ele diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então ele diz que nós fomos gerados por Deus. Deus, segundo o seu querer, nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora Tiago vai mostrar como é que nós, regenerados, aqueles que foram salvos em Cristo, como é que nós então aplicamos a sabedoria da nossa vida de forma prática, sobretudo nessas áreas da fala, como a palavra de Deus é importante, a sabedoria na área da fala, e em relação à obediência, que é a própria essência da sabedoria, é aplicar a palavra de Deus no dia a dia. Então agora Tiago vai dizer como é que esses regenerados, como é que essas pessoas que foram salvas, que foram transformadas por Deus, como é que elas vivem? Como é que elas aplicam a palavra de Deus de forma prática? Então, repetindo o tema, para aqueles que quiserem notar, como os regenerados aplicam a sabedoria da palavra de Deus nas áreas da fala e da obediência. Há três coisas que Tiago nos ensina aqui. Primeiro, no versículo 19, ele mostra que esses regenerados respondem à palavra de Deus sendo sábios na fala e emoções. A primeira coisa que um crente verdadeiro ele é sábio na fala e na forma como ele lida com as emoções, especificamente aqui, quando ele fala da ira. Segundo, no versículo 20 a 21, ele vai mostrar que esses regenerados respondem à palavra de Deus com humildade em vez de ira. No versículo 20 e 21, ele vai mostrar que essas pessoas, elas vão ser humildes. Elas não vão se achar melhores do que os outros. A palavra de Deus, aqueles que conhecem a palavra de Deus vão aprender que o caminho da vida cristã é um caminho de humildade. E em terceiro lugar, versos 22 a 25, esses regenerados respondem à palavra de Deus obedecendo-a, não apenas ouvindo-a. Então, um regenerado, ele compreende que é fundamental não apenas ouvir a palavra, constantemente nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas o mais importante é aplicá-la. Agora vamos analisar verso por verso, como eu digo, um bom ouvinte da palavra de Deus
tem um olho no pregador e outro na Bíblia. Versículo 19, Tiago então começa mostrando como esses regenerados respondem à palavra de Deus, sendo sábios na fala e emoções. E ele começa com esse verbo, sabeis, sabeis. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, literalmente está em uma forma imperativa, perfeita, no sentido não apenas de ordem, de uma palavra autoritativa, de Tiago, vocês sabem disso, mas essa forma perfeita, geralmente na língua grega, indica algo que já é conhecido como realizado, vocês já sabem o que é ser um cristão, vocês já sabem disso, vocês precisam compreender isso, vocês sabem, meus amados irmãos, o que é de fato viver como um regenerado. Algumas versões têm a palavra portanto ao invés de sabeis, e isso tem a ver com uma pequena dificuldade, porque alguns manuscritos, eles na língua grega são duas palavras, sabeis e portanto, que muda apenas uma única letrinha, e essa pequena mudança vai significar uma outra palavra, sabeis, e algumas versões têm portanto, mas a maioria dos manuscritos gregos, eles são muito fiéis, e essa é a melhor escolha. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Vocês sabem disso. Sabeis estas coisas. Todo homem, ele continua, seja homem aqui no sentido genérico, se referindo a todas as pessoas, especificamente aqui aqueles cristãos, aqueles que foram regenerados, todos vocês, pois sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então ele diz assim, considerando que vocês foram sábios, e aqui possivelmente Tiago está citando um pequeno provérbio. Lá no livro de Provérbios, nós vamos encontrar muitos e muitos provérbios que falavam a respeito da sabedoria, e o sábio é aquele que escuta mais e fala menos. Há inúmeros provérbios que falam a respeito disso. E aqui Tiago, de alguma forma, está repetindo de forma proverbial, dizendo que todo homem, ou seja, toda pessoa que realmente foi regenerada, ele precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E aqui ele faz um contraste interessante entre rápido e lento, literalmente esse é o significado das palavras na língua grega. Então ele diz assim, toda pessoa ela precisa estar pronta para ouvir. E essa palavra pronto literalmente significa rápido. Talvez seja até uma tradução mais literal. Toda pessoa precisa ser rápida para ouvir. Você precisa ouvir rapidamente. Você precisa aprender na vida a ouvir. E ouvir é uma arte, porque geralmente nós não queremos ouvir, nós queremos falar. Nós queremos expressar. E obviamente, não é que Tiago está querendo dizer que nós não ouvimos, mas é ouvir algo e ponderar naquilo que você está ouvindo. Essa é a ideia aqui. O sábio é aquele que escuta, e ele é rápido, ele quer ouvir, ele quer aprender. Então ele é rápido em ouvir, mas por outro lado, ele é lento em falar. Então, você é mais lento em falar, você pensa mais no que você vai falar, você pondera no que você vai falar. E essa ideia de lento aqui, essa palavra grega, é aquela ideia de você hesitar, de atraso, de você pensar mais naquilo que você vai falar. Você escuta rápido, mas você é lento em falar. Ele vai repetir essa mesma palavra. E você também é lento em se irar. Se irar. Então essa é a característica de alguém sábio. É alguém que é rápido em ouvir, lento para falar e lento para se irar. E aqui a ideia de ira, obviamente, a Bíblia fala que existe a ira não pecaminosa e existe a ira pecaminosa. E aqui ira, ela pode ser justa e pode, obviamente, ser pecaminosa, como eu expliquei. Mas aqui não se refere tanto a explosões gerais de frustração, mas a ira ou raiva que está profundamente enraizada. Então, Tiago diz, olha, quem fala muito e escuta pouco, ele vai naturalmente ser uma pessoa descontrolada emocionalmente, isso vai produzir pecado.
E a fala e a ira estão ligados sempre que a ira provoca esse falar precipitado. A ira produz isso, e muitas vezes esses dois problemas resultam em não ouvir de forma adequada, porque você fala muito e a tendência quando você fala é você se irar facilmente. A ira tem a ver com aquela explosão. E o que é a ira santa da ira pecaminosa? Bom, a palavra de Deus ensina, Paulo vai falar sobre isso lá no livro de Efésios, vamos lá para Efésios, e depois nós voltamos. A ira tem a ver com aquele falar mais enérgico, é quando em algumas situações você é profundamente enérgico, geralmente quando você vê como o pai e o seu filho fazendo alguma coisa e você de forma enérgica, às vezes dura. E o próprio Jesus, muitas vezes nós vemos essa ira dura de Cristo contra os fariseus, mas em nenhum momento Jesus pecou. A ira bondosa é aquela que não leva ao pecado. E Paulo fala um pouco sobre isso, lá no livro de Efésios. Vamos ler aí, por favor, no capítulo 4, no versículo 26 e 27, quando ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Ou seja, é possível que a ira não seja pecaminosa. E a ira não pecaminosa é aquela que visa o bem daquela pessoa. É quando você rompe em uma expressão mais forte, você vê que aquilo está errado aos olhos de Deus e você então é firme, você então é enérgico em relação àquilo. Então você é enérgico. Mas a ira pecaminosa, veja o que Paulo diz, ele diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Então a ira pecaminosa é aquela que você alimenta ela, aquela raiva constante, aquela explosão constante que passa dias e mais dias e mais dias, e você então permanece com essa atitude irada, com essa atitude descontrolada, onde se ira por qualquer coisa. E aí acontece um outro problema do versículo 27, você começa então a dar lugar ao diabo, porque Satanás ele tem prazer na ira, na discórdia, na raiva, no ódio, na dissensão, na facção. Então Tiago está dizendo, esse tipo de ira pecaminosa, ele é um perigo muito sério na vida cristã. Então toda pessoa ela precisa ser rápida em ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E, de fato, os grandes problemas, tanto na igreja como nas famílias, têm a ver exatamente com a ira pecaminosa. Isso destrói conflitos, amizades, nos leva a desanimar. E uma coisa terrível que acontece no meio do povo de Deus é a maledicência. Esse é um perigo real que nós temos que ter cuidado com ele. É quando você começa a falar mal das pessoas, quando nós estamos reunidos na igreja para falar mal de alguém, as crianças estão reunidas para falar mal uma da outra, os adolescentes estão reunidos para falar mal um dos outros, os jovens estão reunidos para falar mal um dos outros jovens, os casais estão reunidos para falar mal de outras pessoas, trazendo palavras descaridosas. Isso é terrível. Isso não tem a ver com a palavra de Deus. Nós não podemos agir assim. E logo em seguida, a partir do versículo 20, Tiago vai mostrar que esses regenerados, além de serem sábios na fala e nas emoções, eles respondem à palavra de Deus com humildade em vez de ira. Ele vai dar razão. Por quê? Ou seja, por que nós temos que fazer isso? Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui ele está dando a explicação. Quando nós nos iramos de forma fácil, de forma pecaminosa, a ira ela não é um instrumento legítimo para afetar ou para efetuar, aliás, as relações corretas de Deus, aquilo que Deus deseja para as suas criaturas. Literalmente a ideia aqui é não produzir, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aqui é bom a gente entender o que é a justiça de Deus, porque há um sentido em que ninguém é justo. E Deus, então, nos dá a justiça em Cristo, a ideia da justificação pela fé, o sentido soteriológico. Mas a palavra justiça aparece também no Novo Testamento no sentido de obediência, de retidão, de lealdade a Deus, de comportamento adequado. É esse sentido que Tiago está dizendo. Então, quando nós nos iramos, aquilo não produz, ou seja, aquilo não agrada a Deus, não é o que Deus quer, aquilo não é a justiça de Deus, aquilo é a nossa justiça.
É a nossa vindicação. Nós queremos muitas vezes ser mais certos do que todo mundo, queremos ser melhores do que todo mundo, e isso não produz justiça para Deus, aquilo não é agradável aos olhos de Deus. E é por isso que ele está dizendo, irmãos, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ela produz a justiça própria, ela produz a motivação diabólica, mas não produz a justiça, não produz aquilo que é agradável realmente a Deus. E é por isso que nós temos que ter cuidado com a ira pecaminosa. E o que é que nós fazemos então? Versículo 21. Portanto, ele agora vai concluir o seu argumento, seu raciocínio, a lógica. Portanto, versículo 21, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então aqui, depois dessa palavra portanto, ele vai dizer duas coisas que nós temos que fazer. Por um lado você segue um caminho, né? Por um lado você deixa de fazer algumas coisas e por outro lado você começa a fazer outro. Como é que eu faço na minha vida prática para lidar com a ira pecaminosa? Como é que eu faço na minha vida prática para eu ser alguém mais pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar? Tiago está ensinando aqui. Às vezes nós queremos aprender isso, como é que eu lido com as minhas emoções. Tiago vai nos ensinar de forma bem simples aqui. Versículo 21. Primeiro, é preciso se despojar. Despojar. E essa ideia de despojar é a ideia de sacudir algo para fora, algo que muitas vezes se pega em nós. Algumas vezes uma substância, era uma palavra muito usada para isso. Você, às vezes, vai caminhar e, de repente, suja um pouco a sua calça, você passa em algum lugar e suja, e você, então, precisa tirar aquilo. É a ideia de tirar, empurrar para fora de você, tirar aquilo, remover. Então, o Tiago diz assim, olha, vocês precisam remover, e o que é que eu tenho que remover? Ele vai usar duas coisas aí. Primeiro, a impureza. E tem muito a ver com essa ideia de despojar, porque a impureza, essa palavra, ela era muito usada na época, essa ideia de sujeira mesmo, exterior, para roupas manchadas, lamacentas. Mas essa palavra também tinha um sentido moral, ético, mais profundo, no sentido de impureza moral, de manchas espirituais. Então, assim, vocês precisam se despojar primeiro da impureza, daquele velho homem, daquilo que vocês são por natureza. E por natureza nós somos pecadores, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós nos achamos melhores do que os outros. E nós temos que nos despojar disso, da ira, da raiva, do descontrole, daquilo que nós éramos antes de sermos transformados por Cristo. Deus assim, vocês precisam se despojar da impureza, dessas sujeiras interiores que estão lá no coração. E é terrível, porque o tempo todo nós estamos cheios de maus pensamentos, o tempo inteiro nós estamos pensando uma coisa ruim a respeito de uma pessoa. O tempo inteiro nós estamos julgando sempre para pior. Então nós temos que primeiro fazer isso. Remove a impureza da tua vida. E outra coisa, e o acúmulo de maldade, essa palavra de acúmulo é a ideia de superabundância, excesso de sujeira. Há muita coisa, e ele vai dizer excesso, como ele usa aqui, de maldade. Aqui, obviamente, essa ideia de maldade denota essa maldade de caráter, o pecado que brota de más atitudes de dentro de alguém, aquela maldade, a nossa natureza pecaminosa. E isso muitas vezes vai se acumulando, até que isso explode de forma externa. E geralmente quando nós explodimos, essa explosão vem pelo falar, vem pela boca. Quando você diz, não aguento mais, assim, e aí você explode. E aí você se ira. Tiago diz, olha, vocês precisam, por um lado, tirar tudo isso que vocês, por natureza, são. Todo pecador é assim. Mas Deus transformou vocês, Deus gerou vocês. Então, vocês precisam tirar essa roupa velha do velho homem. E, por outro lado, veja o versículo, o que é que ele diz? O que é que a gente faz? Acolhei, ou recebei. E a ideia aqui de
de receber esse verbo aqui, mais uma vez, Tiago está usando essa forma imperativa, no sentido de toda força, de toda injunção, com toda autoridade. Então, por um lado, você se despoja disso, mas por outro, você recebe ou acolhe com mansidão, que pode ser traduzido por gentileza, mas talvez uma tradução que faça jus ao texto. O que é o manso? É a pessoa humilde. Então, você, de forma humilde, recebe. O que é que você recebe? A palavra que em vós foi implantada. Literalmente, a ideia aqui é de enxerto, de algo que Deus fez na nossa vida. E esse enxerto, então, começa a crescer, começa a germinar. Então, eu tenho que receber essa palavra para que ela me transforme, para que ela faça aquilo que eu não consigo fazer por mim mesmo. É isso que ele está dizendo. Ele já havia falado dessa palavra. Volte aí rapidamente no versículo 18, quando ele diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos transformados pela palavra de Deus. Nós agora conhecemos a verdade, inclusive a nosso respeito. E agora ele está dizendo, então, essa palavra foi implantada, foi enxertada. Deus colocou a palavra, transformou vocês. E na nova aliança, em outros textos, nós sabemos que o próprio Espírito, não apenas na nova, na antiga também, mas de forma mais clara na nova aliança, nós aprendemos que o próprio Espírito habita em nosso coração, milita contra as nossas naturezas. A palavra de Deus, então, ela foi enxertada em nós. Então, convenço. Primeiro eu preciso reconhecer, eu preciso tirar esse homem velho descontrolado, mas por outro lado eu preciso receber. Isso é uma ordem, eu preciso receber essa palavra que foi enxertada. Por quê? Por que eu preciso fazer isso? Ele vai dizer, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então eu preciso aprender esse estado de gentileza. Eu tiro esse acúmulo de maldade, esses atos mesquinhos, esse estado de depravação, e agora eu acolho com mansidão a palavra de Deus, porque ela é poderosa para salvar. Literalmente, ela é capaz. E aqui essa ideia de capaz para salvar a vossa alma, a alma, obviamente, não está falando apenas da alma, a alma aí é no sentido holístico, no sentido do ser humano completo. Algumas vezes a Bíblia fala espírito, alma, corpo, alma e espírito. Isso tem a ver com o ser humano completo. Então, Tiago está dizendo que agora essa palavra ela é poderosa para salvar a nós mesmos, salvar o nosso eu interior. O nosso eu interior, que é marcado por essas tendências pecaminosas. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Então, ele está dizendo, olha, vocês agora... Vocês devem se despojar desse velho homem, receba esse novo, que foi implantado, aquilo que Deus fez na vida de vocês, e que continua a germinar, e vai salvar vocês. Aqui, salvar, na língua grega, dá a ideia de algo global, vendo todo o processo, do início ao fim, como um todo, toda essa obra da salvação, que começa quando Deus nos regenera. E que continua. Então a palavra do Evangelho é capaz de nos sustentar, de nos amadurecer, desde o início da nossa salvação até o fim. Então ela é poderosa para salvar aquilo que há no meu coração pecaminoso. Só Deus pode, primeiro, ter misericórdia de um pecador como eu, e só Deus pode mudar aquilo que nós somos por dentro. Ninguém vai conseguir mudar você. Você pode ir para 200 conselheiros cristãos, eles vão ajudar, vão aconselhar, mas quem vai mudar você é Deus, é a palavra dele, é você acolher essa palavra e crer que ela é poderosa para transformar você, e você clama para que Deus então transforme você, porque Ele pode fazer isso. Então o resumo aqui é que os cristãos eles devem responder à palavra de Deus com humildade, pois eles reconhecem como ela funcionou em suas vidas. Primeiro, salvando, nós fomos salvos pela palavra. Essa palavra agora é enxertada e ela precisa nos transformar. Se você é um crente verdadeiro, você não pode continuar o mesmo para sempre. Essa é a marca de um cristão verdadeiro. A salvação não é
o fim da obra de Deus em nós, é o começo. Quando o Espírito nos salva, Deus quer trabalhar mais em nós, nos tornar sua própria imagem, formar a imagem de Cristo em nós. E agora vem a última parte do versículo 22 a 25, quando Tiago diz que eles respondem à palavra de Deus, esses regenerados, obedecendo e não apenas ouvindo. Ele continua dizendo: tornai-vos, ou literalmente sede, mais uma vez uma forma imperativa, no sentido de uma injunção, vocês devem ser, e aqui está numa forma presente, possivelmente a ideia de continuidade, tornai-vos, ou seja, sede continuamente praticantes da palavra. Uma tradução mais literal, fazedores da palavra. Literalmente, vocês têm que ser diariamente praticantes, fazer a palavra. Eu gosto dessa palavra original. É você fazer com que a palavra seja real na sua vida. Esse é o sábio, é aquele que tem temor a Deus. E você então faz a palavra acontecer na sua vida. Você precisa ser um cristão prático. E é isso que Tiago está dizendo, vocês precisam se tornar fazedores da palavra e não ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, qual o perigo de você não praticar a palavra, você não fazer a palavra? É que você está enganando. Você está enganando a si mesmo. Essa ideia de engano é você estar completamente enganado, e muitas vezes, essa palavra era muito usada, a ideia de alguém que faz argumentos falaciosos. Então, muitas vezes, nós vamos fazendo argumentos falaciosos em relação a nós mesmos. Nós achamos que a nossa vida está bem, nós achamos que nós estamos certos, nós achamos que o nosso pensamento é correto, que todo mundo está errado, mas é um pensamento que parte de nós, que não parte da palavra. Nós não construímos o nosso pensamento a partir da palavra. Nós nos tornamos apenas ouvintes, não praticantes, e vamos nos enganando. Tem muita gente enganada. Muitas pessoas que andam com a Bíblia embaixo do braço, que frequentam igrejas cristãs, mas que estão enganadas. Vão se enganando, achando que o cristianismo é isso. Você vai na igreja, começa a frequentar e continua com a mesma vida de antes. Não houve nenhuma mudança, nenhuma transformação. O cristianismo, irmãos, o desafio não é aqui na igreja. Aqui eu digo igreja, ser crente de igreja é a coisa mais fácil. Aqui todo mundo é luz. Luz no meio de luz não tem impacto. O desafio é ser luz nas trevas, lá no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, lidando com pessoas que não temem a Deus. Aí vem o desafio, ser luz no meio das trevas. É isso que Tiago está dizendo. E ele então vai dar uma justificativa, ele vai usar uma metáfora aí no versículo 23 e 24, que é uma metáfora ilustrativa, a ideia do espelho. Veja o versículo 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. E o que é que Tiago quer dizer com isso? Bom, os espelhos, eles eram muito comuns também no mundo antigo. Mas os espelhos, obviamente, eles não eram tão cristalinos como os nossos espelhos. Geralmente eram feitos de bronze polido. E geralmente você, quando olhava para o espelho, você precisava demorar mais, porque não é tão perfeito como os nossos espelhos. Essa é a metáfora aqui. Então você precisava olhar bem no espelho, ver, se enxergar ali naquele espelho. E ele diz então que uma pessoa que não é praticante, mas ouvinte da lei, é como uma pessoa que se contempla no espelho. E essa palavra é interessante que ele usa aí, a ideia de contemplar, porque na língua grega literalmente significa a ideia de você olhar cuidadosamente, não é assim? Quando você vai para o espelho, os nossos espelhos são excelentes comparados aos dessa época, a gente olha e observa os detalhes, o cabelo, sobrancelha, e observa o rosto, nós nos observamos, olhamos a roupa, como ficou. Você contempla, você se demora, essa é a ideia aqui de contemplar. Então, diz assim, alguém que é ouvinte não praticante, é somente ouvinte da palavra, é alguém que vai olhar no espelho, você fica olhando ali no seu espelho, e o que é que você está vendo? Obviamente, a ideia aqui é
o texto diz assim, ele contempla, pois assim, aliás, desculpe, irmãos, ele contempla o seu rosto natural. Literalmente, essa palavra para natural é a palavra Gênesis, ou seja, ele contempla a sua origem, a sua existência, ele contempla o seu eu. Então, você olha para você mesmo e você se enxerga no espelho. E, obviamente, esse espelho é que você sabe o que você é. Essa é a ideia. Ninguém precisa dizer o que você sabe. Então, o homem que ouve a palavra e não pratica, ele olha, ele se vê, ele sabe os seus erros, ele sabe que não está obedecendo a palavra, mas o que é que ele faz? Ele se contempla e se retira, e se esquece como era a sua aparência. Ele continua o mesmo. Não houve nenhuma mudança. Ele olhou, ok, realmente eu sou tudo isso. Tá bom, vou embora. Nada feito, vou continuar sendo o que eu sou. É exatamente isso. É isso que Tiago quer dizer. A ideia, o que se vê no espelho deve levar a uma ação, normalmente considerada corretiva. É lógico, quando você vê no espelho, você corrige alguma coisa que está errado, mas o ouvinte apenas não, ele vê o erro, mas ele não corrige, ele continua o mesmo. Não há nenhuma atitude corretiva. A cara continua suja, precisando ser lavada. No entanto, aqui esta pessoa vai-se embora e não consegue lidar com as falhas que o espelho revelou. O espelho revelou as falhas, mas essa pessoa contempla, olha, observa e vai embora. Esse é aquele que escuta e não pratica. Ele sabe que está agindo errado, mas ele continua no caminho errado. Possivelmente porque nunca, de fato, nasceu de novo, ou porque é um cristão débil na fé, ou porque ainda precisa, de fato, de uma obra mais profunda do Senhor no seu coração. Ele não consegue enxergar seus erros, ele vai embora, ele se esquece. Ele se esquece. Se esquece, inclusive, das suas próprias falhas e vai vivendo a vida. Afinal de contas, segunda a sábado, tudo é difícil, é um mundo complicado. Vão passando anos, a fios. Mas ele não consegue enxergar quem ele é de fato. E a palavra de Deus é esse espelho maravilhoso. Nós às vezes até enxergamos as nossas falhas. Mas o ponto da vida cristã não é enxergar as falhas. O ponto é uma transformação. E aí vem o oposto do outro, daquele que escuta e pratica, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente. E literalmente essa ideia de considerar não é a mesma palavra, tá bom? Embora você vai encontrar a palavra contemplar e considerar, mas considerar literalmente a ideia de você inclinar-se para baixo com a implicação de olhar para algo. A ideia é quando você vai num caminho, e é muito comum, nós, às vezes estamos em um caminho, nós olhamos mais para baixo porque você está considerando cada passo que você vai dar na vida. Então, Tiago diz assim, mas aquele que considera de forma atenta, que olha cuidadosamente, por isso que o nosso tradutor usa a palavra considerar atentamente, é uma única palavra, essas duas palavras trazem bem essa ideia, você olha atentamente o quê? Eu vou olhar para a lei perfeita, que é a palavra de Deus. Eu agora olho para essa lei que é perfeita. Deus nos deu a sua lei, e a sua lei ela é perfeita. E que lei é essa, obviamente, para nós que somos cristãos? Infelizmente, devido a um movimento chamado dispensacionalismo, muitos cristãos têm uma visão completamente equivocada da lei. Geralmente, o dispensacionalista, citando equivocadamente aquilo que Paulo diz, ele diz assim, olha, no Antigo Testamento era pela lei, hoje nós estamos na graça. Se você pensa dessa forma, você é um dispensacionalista. Na verdade, nós vamos encontrar evangelho no Antigo Testamento. Por exemplo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 2, nós vamos aprender que existiam as boas novas lá. Existe graça. O homem sempre foi salvo pela graça, ninguém pode ser salvo pela lei. Diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, a palavra aqui é evangelho, como se deu com eles. Está falando do Antigo Testamento. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Então, a salvação no Antigo Testamento era pela fé. Existia o Evangelho, ainda em sombras, é verdade.
A boa nova, aqueles sacrifícios, Deus estava providenciando um sacrifício, existia evangelho. E existia a lei, e no Novo Testamento existe o evangelho, a graça, a salvação, mas existe também a lei. Paulo vai falar isso, por exemplo, em Romanos, no capítulo 3, versículo 31, abra rapidamente sua Bíblia. Isso é um conceito muito importante que nós temos que entender em Romanos, capítulo 3, versículo 31, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, o fato de nós estarmos na nova aliança não significa que não existe lei, não, existe a lei. E que lei é essa? Esse é o ponto que muitos cristãos não conseguem entender. Bom, por um lado, o Novo Testamento vai fazer essa distinção entre as leis. Quando nós pensamos na lei de Deus, a lei de Deus no Antigo Testamento era como se fosse um pacote completo. Existiam leis morais que tinham a ver com a vontade de Deus, resumido nos 10 mandamentos, existiam aquelas leis cerimoniais que tinham a ver com o culto, com os sacrifícios, e existiam inclusive leis judiciais, porque Israel era de fato uma teocracia governada por Deus, aquelas leis civis. E conquanto o Novo Testamento vai dizer que essas leis cerimoniais e civis, elas cessaram, mas a lei moral de Deus, ela permanece. É por isso que o tempo todo você vai ver o Novo Testamento citando os 10 mandamentos como sendo a lei moral que permanece. E nós não podemos ser crentes de 9 mandamentos. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com o dia do Senhor, não é? Mas isso é a lei de Deus. É a lei de Deus. E Tiago vai dizer, essa lei, ela é perfeita. Tiago ainda no capítulo 2 vai chamar ela de lei da liberdade. Vocês agora são livres quando vocês obedecem a essa lei. Então vamos ver algumas coisas que o Novo Testamento rapidamente ensina. Por exemplo, Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios, no capítulo 7, a fazermos essa distinção, e os apóstolos, eles vão fazer isso, vão nos ensinar a fazer essa distinção entre aquelas leis que terminaram em Cristo e que não continuam na nova aliança e aquelas que permanecem. Então, 1 Coríntios, no capítulo 7, vamos ler a palavra do Senhor, versículo 18 e 19. Isso é muito importante você entender isso para compreender a validade da lei na nova aliança. Paulo diz o seguinte: foi alguém chamado estando circunciso? Não faça a circuncisão. Ele está falando da nova aliança. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. O que Paulo está dizendo aqui aparentemente não faz nenhum sentido, porque a circuncisão era uma ordenança de Deus. O que Paulo está dizendo é que na nova aliança, algumas ordenanças divinas, como a circuncisão, que tinha um caráter cerimonial, elas foram terminadas, enquanto que outras ordenanças, elas permanecem. Então ele está dizendo, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Que ordenanças? Aquelas que ainda são válidas na nova aliança, como aquela que está resumida na lei. E é isso que nós temos que entender. Então, lá em Hebreus, no capítulo 10, nós vamos aprender que várias coisas da lei, elas foram terminadas em Cristo. Então, se você abrir sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, ele fala dessas leis que eram sombra, literalmente. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetualmente eles oferecem. A lei era sombra, então aquelas leis de culto, de animais, de templo, de sacerdote, tudo aquilo era sombra, tudo isso cessou. Paulo também fala isso em Colossenses, vamos ver esse último versículo aqui e voltamos para Tiago. Em Colossenses, no capítulo 2, Paulo também fala a respeito dessas leis que eram sombra. E é por isso que hoje na nova aliança, ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 16 e 17, quando ele diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então ele está falando daquelas leis com respeito à comida que existiam no Antigo Testamento,
leis com respeito a tipo de bebida, leis com respeito àquelas festas religiosas, Páscoa, Pentecostes, tudo aquilo era sombra. Por isso na Nova Aliança nós não temos mais templo, não temos mais Arca da Aliança, não temos mais nada disso, tudo isso era sombra, ou lua nova, ou sábados. Aqui ele está falando de várias festas que estavam atreladas ao sábado, como o jubileu e tantas outras coisas, tudo isso era sombra, isso acabou. Aquelas leis cerimoniais, aquelas leis civis, como o apedrejamento e tantas outras coisas, elas cessaram em Cristo. Mas a lei moral, não. A lei, voltando lá para Tiago, essa lei permanece. E é por isso que Jesus diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E você vai ver Paulo e os demais apóstolos falando da obediência à lei. Que lei? Obviamente a lei moral, aquela que ainda permanece. E Tiago, voltando lá para Tiago, vamos voltar para Tiago, ele vai nos ensinar algumas coisas importantes a respeito dessa lei. Uma coisa que ele nos diz é que ela é a lei perfeita, mas no capítulo 2, ele chama essa lei, no capítulo 2, versículo 8, de lei real, a lei de Cristo. Então, os 10 mandamentos são a lei de Cristo, a lei real. E ele inclusive vai citar aqui os 10 mandamentos, depois vocês leem aí o capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 13, onde ele vai citar vários daqueles mandamentos que estão entre os 10 mandamentos. Voltando para o nosso texto agora, Tiago 1, versículo 25, agora ficou mais claro. Então ele diz assim, olha irmãos, mas aquele que olha atentamente para a lei perfeita, ela é perfeita porque foi dada por Deus, é perfeita. E a lei ela é muito importante, por quê? Porque há duas coisas que nos tornam mais parecidos com Deus, ou duas coisas que Deus usa para sermos mais perfeitos, completos. Uma são as provações, ele vai dizer no capítulo 1, ele diz que a provação, capítulo 1, versículo 4, quando nós somos perseverantes, o objetivo é que sejamos mais perfeitos. Pela provação, Deus nos ensina a dependência, Ele nos ajuda a sermos mais perfeitos. Mas o outro caminho que Deus nos dá para que sejamos mais perfeitos, mais parecidos com Ele, é a lei, os seus mandamentos, que Tiago vai chamar de lei da liberdade. Veja que palavra maravilhosa. Geralmente quando nós falamos de lei, falamos de dia do Senhor, falamos do segundo mandamento que diz que nós não podemos adorar a Deus como nós queremos, as pessoas quando escutam falar a respeito disso, dizem assim, mas isso é meio restritivo. A lei parece ser restritiva, na verdade não, a lei, ela nos liberta de nós mesmos. Jesus, Ele nos libertou, Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. E a lei faz com que você continue sendo livre, que você não siga o seu coração, que é pecador. Porque o nosso coração não quer seguir a lei. É por isso que Tiago chama a lei da liberdade. E ele continua, e nela o quê? E nela persevera, é preciso então perseverar nessa lei. Perseverar, ou seja, continuar, essa é a ideia. Você persevera, a palavra aqui é a ideia de você continua ao lado dela sempre, você está sempre junto à lei, você persevera nela, para não ser escravo, para não ter hábitos de escravo, de ímpio. Você não é ímpio, você é um crente. Você quer viver como livre, Jesus te chamou para ser livre. Você precisa praticar a palavra, para viver como alguém livre. E o que acontece? Essa pessoa que persevera, não sendo um ouvinte negligente, a ideia aqui é, esquece disso. Eu preciso ser aquela pessoa que, de forma clara, eu preciso ser alguém que pratica de forma operosa, eu preciso fazer, mas sem esquecer. Que a nossa tendência é sermos isso, é sermos aquele ouvinte, esquece disso. Eu não lembrei que... É mesmo, pastor, a Bíblia diz isso, nem lembrava mais. A gente só esquece a lei de Deus. Para coisa ruim ninguém esquece. Lembra que é uma beleza. Mas o ser humano é isso, nós nos tornamos esquecidiços. Você precisa perseverar, não sendo aquele ouvinte que se esquece da lei. Ou só quer lembrar da Bíblia daquilo que lhe agrada. Mas você deve ser um operoso praticante. E o que é que vai acontecer? Esse será bem-aventurado no que realizar.
Esse será o bendito segundo Deus. Esse será aquele que Jesus disse. É aquele que é bendito porque é semelhante a um homem que escuta as palavras. Jesus inclusive diz, quem escuta as minhas palavras e obedece é semelhante a um homem que constrói a sua casa na rocha. Mas aquele que escuta as minhas palavras e não pratica, constrói a sua casa na areia. Por isso que ele é bendito. Porque Jesus inclusive disse, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que querem viver a palavra de Deus, têm fome disso. Fome de obediência, fome de aplicar a palavra de Deus. E assim Tiago diz, esse será bem-aventurado, esse é bendito segundo Deus, é o tipo de pessoa, Macários, a palavra aqui para bem-aventurado, é o tipo de pessoa que Deus diz assim, esse é feliz aos meus olhos, esse encontrou realmente o verdadeiro sentido da vida, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Isso é cristianismo prático. E aqui nós temos algumas doutrinas maravilhosas que são ensinadas. Primeiro aqui nós aprendemos a respeito da doutrina das Escrituras, sobretudo a sua suficiência. Nós aprendemos isso. A Bíblia é suficiente para nos tratar. Nós estamos vivendo uma geração onde o tempo inteiro nós queremos que outras pessoas tratem os nossos problemas. Mas a própria palavra de Deus ela é suficiente para nos tratar. Se você ouvir, você praticar. Você precisa apenas isso, praticar a palavra de Deus. Com a graça do Senhor. Aqui nós aprendemos a importância da revelação de Deus, das Escrituras, para que seja entendido não apenas de forma teológica na mente, mas de forma prática. Nesse texto nós aprendemos também a doutrina importantíssima da relação correta entre graça e lei. Aqueles que são salvos pela graça vivem em obediência à lei de Deus. Essa é a marca do cristianismo verdadeiro, uma obediência à lei de Deus. Aqui nós aprendemos também outra doutrina importante, que é a importância da lei moral. E aquilo que os reformadores chamavam o uso tríplice da lei. Qual a importância da lei para nós hoje? Então, os reformadores, eles falavam do uso tríplice, primeiro, pela lei, como o Tiago diz, a lei é essa regra de vida para nós. Nós lemos os 10 mandamentos e aprendemos essa regra de vida. Eu quero viver livre. Ainda que eu tenha que deixar de fazer muitas coisas que aos meus olhos eram certas, mas eu preciso viver como livre. É o primeiro uso. A lei me mantém livre. O segundo uso é que a lei nos leva a Cristo. Pela lei vem o conhecimento do pecado, como Paulo diz, e a lei mostra a nossa incapacidade de obedecê-la. Em algum momento nós vamos pecar, e por isso que Deus enviou Jesus para obedecê-la e para pagar o preço da nossa desobediência. Mas o terceiro uso da lei é que a lei é um freio para o pecado. A lei mostra ao nosso coração, isso que você está fazendo é errado aos olhos de Deus, porque você está quebrando a lei. Não faça isso. Cuidado com seus hábitos escravizadores. Viva confiando na suficiência da palavra e obedecendo a palavra de Deus. Essa é a vida cristã. Então as aplicações são muito simples. Deus implantou a sua palavra em nós para termos verdadeiramente sabedoria através de sua palavra. Por isso que Deus nos deu a palavra. Para que nós sejamos sábios. Nós cantamos aqui de forma maravilhosa que uma das coisas na profecia de Isaías 9 era que Jesus ia se deleitar no temor do Senhor. Essa era a marca de Cristo. Ele se deleitava na obediência. E aí vocês somos chamados a nos deleitarmos também no temor do Senhor. A obediência à palavra de Deus deve ser a nossa alegria. E a verdadeira sabedoria implica em aprender a agir como sábio, ouvindo, controlando as nossas emoções. As emoções devem estar sendo dirigidas pela palavra de Deus, abandonando a ira pecaminosa. Nós também devemos nos lembrar, irmãos, que a obra de Deus não termina na obra da salvação, mas inicia ali, e o Espírito tem como alvo restaurar a imagem de Deus em nós. O alvo do Espírito é nos tornar mais parecidos com Cristo. E como é que nós nos tornamos parecidos com Cristo? Através da lei perfeita, através da lei da liberdade, da obediência que Jesus tinha ao Pai. E nós somos chamados a obedecer.
Nós fomos libertos para vivermos como um livre. Então, qual é a pergunta mais importante para um crente verdadeiro? Uma das mais importantes, com certeza, é: o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? O tempo inteiro nós estamos ouvindo opinião. Na internet, youtuber, filósofos, pensadores, psicólogos, inúmeras pessoas que estão definindo o que é o homem, o que é o ser, o que é o pensar, mas a grande pergunta é: o que é que a palavra de Deus me ensina sobre isso? O que é que a palavra de Deus ensina sobre o meu filho, sobre o casamento, sobre a minha vida, sobre tudo? E como é que eu aplico isso? Você então ora, pedindo sabedoria a Deus para aplicar. E a última aplicação nessa manhã é que o único caminho para a bem-aventurança é essa perseverança. Essa perseverança obediente à palavra de Deus. Lidando sempre com o perigo do engano, desse auto-engano, de sermos apenas ouvintes e não praticantes. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós possamos, pela graça de Deus, com a obra do Espírito em nós, nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Isso de forma prática é: ame a lei de Deus. Diga como salmista: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Como amo, Senhor, a tua lei. Como ela é preciosa para mim. É isso que nós precisamos, de crentes que amem a palavra de Deus, que queiram viver a palavra de Deus, que chorem quando quebram a palavra de Deus, que confessem, que recomecem, que lutem para viver a palavra. Que Deus possa fazer isso na nossa vida, na minha, na sua, nos ajudando a viver verdadeiramente a palavra de Deus. Se você está aqui e não é um cristão verdadeiro, que o Senhor transforme o seu coração, que haja uma nova vida, para que essa palavra seja enxertada em você e você comece então a viver, a frutificar, a viver uma vida livre, porque aquele que não tem Cristo ainda está escravizado pelo pecado. Mas se o Senhor libertar você, você vai ser livre, não livre para fazer o que quer, mas livre para obedecer, para amar a Deus e entender que essa lei vai guardar você como um povo livre. Que Deus nos ajude a vivermos, irmãos, como um povo livre, que não segue o seu coração, nem o mundo, nem Satanás, mas segue somente a palavra de Deus. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva, santa e poderosa. E hoje rogamos nessa manhã que tudo aquilo que ouvimos germine em nosso coração, rumine em nossa alma, para que possamos viver de fato as verdades ensinadas na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Tu sabes que vivemos em dias maus, com valores que são diametralmente opostos aos valores da tua palavra. E precisamos da graça do Senhor para viver de fato a tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.